Mudando de assunto, as coisas que conseguimos conquistar na vida não devem ter valor maior do que aquela conquistada aí, dentro do seu lar, da sua casa, que é a sua família, que é o seu marido. Como reconquistar o seu marido ou resgatar o desejo por ele? A Liliane Moreira Nunes, educadora sexual, está aqui para te ajudar, viu, minha amiga? 3315-1390. Você tem alguma dúvida com relação? Então liga para cá, aproveita, a gente está ao vivo aqui no Feriadão, direto para 40 cidades do norte do Paraná, querendo ajudar você. 3315-1390. Liliane, perdeu o desejo para o marido. O que faz? Vamos primeiro começar por aí. A mulher, a gente recebe muita ligação, quando vem ginecologista, os geriatras aqui, de mulheres falando que eu não sinto mais desejo algum pelo meu marido. O que eu faço? Olha, as relações, elas são uma dinâmica que é manobrada pelos dois. Os dois parceiros, o casal é que tem que fazer todo o trabalho e o esforço para que aquela relação seja o mais saudável, o mais duradoura e o mais prazerosa possível. A gente sabe que o dia a dia, ele esgota tanto o indivíduo no seu trabalho, nas suas funções, como a relação em si. Né? Contas para pagar, emprego, desemprego, de repente até uma doença. A própria rotina. A própria rotina, uma perda, filhos, educação, enfim, vários fatores contribuem para que aquela relação oscile. Não é? Então, o equilíbrio dos dois, do casal, homem e mulher, ele tem que estar muito alinhado. E isso é bastante complicado, né? Mas você tem que tentar perceber o seguinte: a partir do momento que a mulher percebe que a relação dela perdeu o encantamento que tinha lá do início e ela sente que ela gostaria que fosse diferente, isso já é um excelente indicativo de que ela pode fazer alguma coisa, porque existe o desejo. O desejo de manter a relação e de salvar essa relação, ele tem que ser o grande mobilizador, ele tem que ser o combustível, exatamente. É ele que vai fazer você refletir e pensar quais são os pontos do seu relacionamento que você pode tentar reacender, se é que eles já estão mornos, já que tem aquela brasinha, né? Se aquilo passa a ser indiferente, aí a indiferença ela é muito pior. Eu acredito que deve ter mulher pensando assim, né? Ah, tá bom, por que só eu tenho que me esforçar para resgatar um relacionamento? E aí? Calma. Porque os homens que me desculpem, mas as mulheres, elas têm muito mais sabedoria e sensibilidade para perceber esse tipo de coisa. Não que eles não tenham o interesse ou que não percebam que existe alguma coisa que possa ser feita, mas a sensibilidade e aquela capacidade de autoanálise e refletir em cima do todo, daquele conjunto, de toda aquela relação, daquele contexto, a mulher tem um pouco mais de refinamento para conseguir isso. Né? A gente tem essa ferramenta interna mesmo. Né? Então, a primeira coisa, com você percebeu que a coisa não tá legal, não espera piorar. Não, eu vou deixar. Não, eu também, isso aqui. Mas também ele não isso, ele não aquilo. A gente também, pelos mesmos motivos do dia a dia, a gente acaba terceirizando. É fácil, né? Mas ele também isso, ele também não dá bola, ele não pede mais. Porque ele não me procura. Pois é, aí ele fala, mas você não se esconde, mulher. Tem essas piadinhas, né? Mas enfim, eu digo assim, às vezes a mulher, ela tá muito preocupada em resgatar a relação novamente, resgatar toda aquela paixão, talvez, do início. Não sei se é possível isso, tá ali? Diga pra nós se é possível resgatar a paixão do início do casamento. Mas também, às vezes, ela encontra uma barreira que é o próprio marido que não quer isso. Ela, na verdade, o que ela tem que fazer? A primeira coisa é a mulher entender... Primeiro, é muito mais fácil ela se avaliar primeiro e depois avaliar o outro. Né? O teu poder de avaliação está mais em você mesmo. Então, reflita em você. O que eu estou fazendo para que essa relação esteja dessa forma também? Porque a relação é 50%, certo? A mão que vai é a mão que vem. Se você não está feliz, ele também não está. Né? Não é mão única, é mão dupla. Então avalia a tua mão primeiro, né? Se imagina lá atrás quando vocês se conheceram, né? O que eu recomendo. Tenta resgatar lá atrás os momentos quando vocês se conheceram, quando eram só vocês dois, que não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha família, não tinha, enfim, né? Tenta resgatar aquele show, aquela música, aquela roupa, aquele perfume,
aquela viagem, aquele passeio primeiro que vocês fizeram, enfim, que seja daqui e ali. Ah, nós fomos até uma cidadezinha do lado, onde tinha uma lanchonete gostosa, charmosinha, e foi super legal. Vê se ainda existe esse lugar, convida para ir, leve os filhos, olha, aqui o seu pai e a sua mãe, nós nos relembrar conhecemos. momentos Relembra, bons. tenta resgatar. Ah, eu não tenho tempo para isso. No banho, dirigindo, indo para o trabalho, enfim, tira 5, 10 minutos para refletir e relembrar momentos que vocês viveram e tenta sentir com toda sinceridade se aqueles sentimentos que lá atrás vinham, se eles continuam vindo. Se você, quando reviver esses momentos, é como se fosse um trabalho de meditação mesmo, volta lá atrás no tempo, sente aquele cheiro, aquele perfume, relembra aquelas cores, relembra aquele som, coloca aquela música que era de vocês, se for para ajudar, né? A gente que trabalha com PNL, a gente chama isso de ancoragem. Faz uma âncora naquele momento e resgata aquilo para o momento atual para ver se aquelas emoções continuam vindo. Se você sentir de novo aquilo, você tem toda a chance de resgatar a tua relação, porque daí você vai se colocar naquele momento de novo. Você vai tomar a iniciativa de chamar, amor, vamos naquele restaurante, faz tempo que a gente não vai. Amor, eu preparei aquele prato pra você que você gostava quando eu fazia. Ô Liliane, a conversa é uma boa saída, porque ligou uma telespectadora, um beijo pra você, Débora, diz que o namorado não quer conversar sobre isso, eles não conversam. A irmã e o cunhado, na verdade, a irmã e o cunhado. Tá. O cunhado não conversa, e daí? Tá, o que acontece é o seguinte, aí existe assim, a tua parte você faz. Você não consegue convencer o outro a fazer, a menos que ele não queira. Se você teve o desejo e partiu de você a iniciativa, é importante que a outra parte também tenha a mesma postura. Né? Então, assim, com relação ao sexo, por exemplo, essa conversa é com relação ao sexo, a relação sexual? Que conversa sobre a relação. A da Débora que ligou? É com relação a tudo. A tudo. Bom, que brigam bastante, estavam falando. Bom, a sinceridade é o principal elemento. Se você não se coloca de uma forma aberta e franca, você nunca vai conseguir identificar quais são os reais pontos que estão fazendo aquela relação desandar. Né? E assim, as relações elas têm que ser fundamentalmente gratuitas. Ah, nós estamos juntos por causa dos filhos. Nós estamos juntos porque ele trabalha, ele ganha bem e eu nem tanto. Nós estamos juntos porque a família tem alguém, enfim. As relações elas têm que ser gratuitas. A partir do momento que você está envolvido com alguém e você pensa para responder, eu estou com ele porque eu preciso disso, porque eu dependo daquilo, essa relação ela não está mais gratuita, ou seja, existe uma obrigatoriedade numa coisa que tem que ser prazerosa. Obviamente a gente tem que considerar que nós temos responsabilidades nas relações, principalmente quando se tem filhos, patrimônio, família, enfim, ninguém aqui está brincando de parquinho de diversão, ninguém está na roda gigante brincando que está casado, não é isso. Existe isso, mas você tem que analisar isso e colocar. E esperar que o outro também se coloque. Se o outro está resistente com relação a isso, proponha talvez uma terapia de casal. Então comece você a fazer. A mulher tem que sentir que ela gastou todas as fichas que ela podia para tentar salvar aquela relação. Tentou tudo. Tudo. Ah, eu não estava muito feliz, não sei o quê. Por que você não está tão feliz? O que acontece? Ah, eu não estou contente com o meu emprego, eu não estou contente. Mulher tem muito, né? Eu estou me achando meio fora do peso, ou então eu estou meio feia, A gente tem um pouco dessa coisa, né? Então, começa nas pequenas coisas. Você não está feliz com você por quê? Ah, identifica, por causa disso e disso. O que você está fazendo para mudar? Né? A colega aqui acabou de fazer uma demonstração aqui de exercícios que você pode fazer no meio da sua sala, né? Exato. Se o seu problema é com o seu peso, se você não tá bacana, se você não tá se sentindo legal, não importa o que ele acha, não pergunta. Amor, você acha que eu tô gorda? Não pergunta. Se você tá olhando e não tá gostando, ele certamente tá entendendo que você não tá gostando. E você inconscientemente acaba se posicionando daquele jeito. Você também faz um bloqueio, não deixa ele se aproximar, evita, né? Então, a gente tende a ter... a colocar elementos terceirizados para uma coisa que é interna. Então, você está sugerindo a gente consertar primeiro dentro da gente? Com certeza. Para a gente conseguir consertar fora o casamento e até o desejo que você sentia antes pelo marido que hoje se perdeu. Exatamente. Sabe aquele princípio cristão, ama o teu próximo como a ti? Cabe também para o teu marido. Ele não é obrigado a amar você mais do que você é você mesma. Ele não tem essa obrigação. Perfeito. Ou seja, vê se eu consigo concluir a nossa conversa certo, Li. Se você quiser acrescentar ou arrancar alguma coisa, fica à vontade. Você é de casa. Para eu resgatar o meu marido, para eu resgatar esse desejo que eu sinto, que eu sentia por ele no começo da relação, eu preciso primeiro olhar para mim, arrumar aquilo que está dentro de mim, dessa casa aqui, ó,
que é a minha cabeça, que é o meu corpo, para então eu ir lutar a favor dessa relação, né, renovada, que é a relação entre duas pessoas, que é uma relação de casal. Para isso, depois que você tiver arrumada dentro de você, aí sim, você vai tentar resgatar essa relação como? Você vai colocar para ele o que você identificou, vai ser sincero, vai ser franco. Se é o seu marido, se é o seu companheiro e vocês tiveram momentos de intimidade, vocês praticavam, tinham atividade sexual, obviamente, e vocês tinham momentos de intimidade social, se você não consegue ter abertura com essa pessoa, que é aquele com quem você divide a maior intimidade de duas pessoas, como é que você quer que a relação se resolva? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Isso dá tema para um dia inteiro comendo pão de queijo, tomando café. Delícia. Né, não? Delícia.